Olá, Agora sim. boa noite, Mário. Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. E eu quero pedir desculpa pelo atraso aqui, porque eu estava aqui à disposição, mas eu acabei confundido, porque eu não sei se você viu, mas aquele panfleto que você divulgou aqui no meme está marcado dia 23. Para mim, Sério? eu achei que tinha sido para 23 de julho. E aí a Sueli me falou, agora eu fui olhar de novo, não, é dia 23. Só que é dia 23 de junho. Então, como eu ainda não viajo no tempo, mas Nossa, então, eu nem vi que eu coloquei errado, rapaz. Ô, gente, eu acabei me. Tanto que eu não me preocupei em fazer. Se você olhar, eu fiz duas postagens hoje sobre escolhas e pus aham. como tipo dia 23 de julho. Não, eu nem fiquei atento também. Olha, rapaz, deve ser alguma coisa automática na hora de digitar. Ô, rapaz, você desculpa também, então, a confusão aqui, que eu nem percebi da data também. Nós temos que agradecer a Sueli, que está sempre alerta. Ela viu que você entrou e que estava esperando alguma coisa. Ela veio falar comigo. Ela falou: Você não está enganado, não é hoje? Eu falei: Não, ainda vi a postagem dele hoje, mostrei para ela. Aí eu falei: Bom, deixa eu olhar lá. E de repente foi alguém que faltou. Eu entro e tapo o buraco aí, tudo bem. Mas tá tranquilo para você fazer hoje? Tem problema não? Eu vou tapar meu próprio buraco, fica sossegado. Ah, então vai ser um papo bem inesperado. Não, não, tranquilo. O papo era esperado, só que na última hora eu achei que era para outro dia. Eu falei, não, eu me atrapalhei, não é para hoje, é para outro dia. Tudo bem, não tem problema. É outro dia. Ah, então já fica aqui o agradecimento à Sueli. É isso aí. A Sueli salvou. Salvou nossa live. Ô, rapaz, vou até ficar mais atento, porque é tantos folders que eu faço no início do mês para programar a agenda do mês, pode ser que naquela digitação automática, né? Ela colocou diferente a data lá, nem eu vi. Bom, então vamos lá, né? Então deixa eu dar uma boa noite aqui, especial para todos aí que entraram. Subiu rapidinho aqui, eu nem vi o nome, né? Costumo dar um oi individual para quem vai entrando no comecinho. Então já fica aqui minha gratidão, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Gratidão, Mário, mais uma vez aqui pela participação, né? Pelo carinho de sempre, né? Principalmente nessa live surpresa de última hora, né? Então, gratidão mais uma vez, é sempre um prazer enorme ter você aqui participando aqui no canal, nossos bate-papos, né? A nossa, se não me engano, nosso terceiro encontro aqui, né? Tivemos dois encontros aqui que ficaram, né? O conteúdo ficou bem legal, fica aqui a dica, né? Quem não assistiu, tá gravado lá no nosso perfil, né? No IGVT. Fizemos uma sobre HQI My Big Toy e uma sobre tempo, né? Que ficou bem legal, o nosso tema ali. E hoje, né, um tema especial também aí, né, sobre escolhas, né, é um tema que eu sou suspeito para falar, que eu adoro esse tema. Nós já tivemos alguns bate-papos aí, né, Mário? Né? É isso Então, aí. fala. Aproveito para dizer boa noite a todos aí oficialmente. Desculpa a gafe aí. Nós estamos batendo, fomos bater bola e chutamos para o outro time. Mas é um prazer estar aqui de novo com você. Os papos são sempre muito bons, né? Espero que a gente possa ter muitos desses. Tem muito conteúdo e material aí para a gente explorar. E quando você falou de escolhas, eu nem hesitei. Eu achei ótimo, porque, na verdade, escolha é o que a gente faz o tempo todo, né? A gente está fazendo interação com os outros, mas o motivo da interação lá, a ação própria da interação são as escolhas, né? As Uhum, oportunidades vão aparecendo e gerando opções de escolhas, né? E isso também está muito uhum, ligado, a gente vai talvez provavelmente conversar um pouquinho também, porque escolha está ligado a livre-arbítrio, né? Se você não tem, né? E existe essas questões mesmo, se a gente escolhe, se a gente tem, se não tem, mas assim, se não tiver livre-arbítrio, você não está escolhendo nada, né? Ninguém está. Então as coisas simplesmente estão acontecendo e você está ali assistindo e achando que está fazendo alguma coisa. Então os temas estão muito interligados e são dois temas que dá conversa para mais de metro, né? ah, dá. Esse aqui dá para render, né, Mário?
Até quando a gente vai. Quantos dias a gente tem de live? É mesmo. A última mesmo sobre o tempo, né? Eu busco sempre fazer dentro de 1 hora para não ficar aquela gravação Claro, extensa, né? A nossa última, quando a gente olhou, já estava quase 2 horas de bate-papo. é isso, é isso aí. E olha que dava para ter ficado mais ainda, né? Que a gente falou que a gente assustou o horário. Tá? Porque são assuntos profundos, né? Assuntos que. E eu acho assim que no final são assuntos de interesse para as pessoas, porque tem a ver com o dia a dia da vida delas, né? Sim. São as coisas pelas quais elas estão interagindo, o que, que elas estão fazendo, né? É o que está impactando, mesmo às vezes quando elas não estão conscientes, né? Quando nós Uhum. todos não está consciente destas coisas, elas são elas que estão aí. E se a gente vai no inconscientemente, né, a gente vai colher resultados do mesmo jeito. Só que e a responsabilidade vai continuar sendo nossa, né? E nós vamos ter que gramar às vezes com essas coisas, mas quando fazemos essas escolhas, tomamos essas decisões de forma inconsciente, a gente tem muito mais chance de tomar decisões que não contribuam para o nosso próprio objetivo de vida, né? E Exato. aí, por consequência, que gerem sofrimento, né? Então, estar atento realmente para esta questão das escolhas é muito importante. Sim, e a nossa vida é uma sucessão de fatos, de momentos que passam pelas nossas escolhas, né? Por isso que é um tema para o nosso dia a dia, né? Como você disse, dá uma ramificação para vários outros assuntos que estão interligados, na verdade, né? Interligado em tudo na nossa vida, né? Que a vida é essa sucessão de escolhas, né? Então dá para a gente falar sobre destino, sobre livre-arbítrio, né? Quais são os nossos aspectos internos e externos que influenciam nas nossas escolhas, né? Então, assim, tem muita coisa para falar. De repente, se ficar muito grande, de repente, se você topar, a gente pode fazer até uma parte 2, né? Porque essa dá pano para manga, né? Vamos buscar trazer aqui numa linguagem, né, bem legal aqui para o dia a dia, né? Que essa é a nossa proposta de alimentar os nossos perfis, né, com conteúdos, né, para trazer todas essas informações, né, tanto de MyBigToy quanto da HQI, né, a homeostase quântica informacional, que é a técnica, né, a terapia que eu desenvolvo um trabalho daqui, né, e a HQI e MyBigToy, né, elas se complementam, né, a gente vem desenvolvendo esses últimos encontros aí, né, trazendo o ponto de vista das duas teorias e da metodologia, né, como que dá para trazer para o nosso dia a dia, e a nossa proposta hoje, né, é abordar o tema escolhas na visão tanto de MyBigToy, né, a teoria do Tom Campbell, que o Mário aqui, né, desenvolve com essa expansão, né, desse trabalho com grande maestria, e trazer na abordagem da HQI, né, como que nós podemos utilizar toda a metodologia, né, o raciocínio e o conteúdo e aplicar a técnica dentro desses nossos temas, né? Então a gente vai buscar trazer hoje aqui nessa linguagem, nesse ponto de vista, para que vocês aqui saiam desses encontros aqui, tendo essas reflexões, né, e trazendo todo esse conteúdo e essas aplicações aí para o dia a dia, né? Essa é a nossa proposta, né, Mário? Mário, fala um Isso. pouquinho como que na visão, né, de MyBigToy, as escolhas. Então, elas são a principal ferramenta de atuação aqui, de interação na realidade, né? Tudo que se desenrola aqui nesse teatro, né, que a gente participa, né, através do personagem que a gente atua aqui, né, do ser, né, das, das relações, de tudo que a gente faz aqui, nós estamos o tempo todo submetidos a escolhas, ok? Desde as mais importantes até as mais fúteis, né? Se eu vou vestir a roupa desta cor ou daquela, se eu vou resolver tomar uma água ali ou não, tudo é escolha. Agora, algumas são escolhas de vida, né? Então, se eu vou me casar ou não, com quem que eu me caso, se eu tenho filhos ou não, porque quando entra nessas, vamos dizer, que profissão que eu escolho, aonde que eu vou buscar trabalho, né? O que eu vou estudar, né? Todas essas coisas, elas são escolhas com impacto para a vida e para os outros à nossa volta, né? E então essas escolhas de vida é que são realmente importantes, né? Se eu uso óculos de aro fino ou de aro grosso, não faz a menor diferença, né? Se eu uso a caneta Bic ou se eu uso essa daqui, não faz a menor diferença, né?
o universo não pisca porque eu tomei essa decisão, né? Agora, todas as Uhum. outras decisões têm impacto, essas decisões de vida têm impacto. E eu costumo dizer uma frase que eu posto com certa frequência para relembrar, né? Porque sempre está entrando gente nova aqui para seguir, e porque precisa ser Uhum. lembrado mesmo, senão a gente se distrai e esquece de novo, né? A gente está aí, às vezes, na correria do dia a dia, acaba esquecendo. Mas nós, o que é que nós somos hoje, né? Além do tema mais profundo do que nos constitui, né, do que nos gera, né, o que é que nós somos hoje? Nós somos seres em movimento, não existimos estaticamente. A gente vem vindo fazendo escolhas ao longo de toda a vida, desta, e para quem imaginar que possam haver outras, além de todas as outras, né? My Big Toe apresenta que nós somos a consciência que está por trás destes avatares, e a gente experimenta mais de um avatar, né? Dezenas, centenas, milhares, quantos sejam necessários para a evolução da nossa consciência. Mas, assim, todas as escolhas que a gente vai fazendo ao longo desta ou de qualquer outra vida, elas nos trazem até o momento atual, porque cada escolha teve uma consequência e teve aprendizados potenciais, que eu posso ter aproveitado ou não. E esse é o mecanismo, ponto. Simples assim, né? Então, eu estou vivendo, alternativas estão se apresentando aqui, neste momento, em função de outras escolhas que eu já fiz. Por exemplo, eu escolhi ao redor dos 20 anos que eu ia ser engenheiro, que eu ia estudar engenharia. Bom, fiz isso. Uma vez estudado engenharia, eu decidi trabalhar em umas empresas X e YZ de indústria. Comecei a trabalhar ali. Depois mudei para outra. Me casei, tive filhos. E me relacionei com a família, com amigos, né? Uhum. Estudei. Então, tudo isso me trouxe até aqui. Então, o que é que me trouxe? O que é que eu sou hoje? Eu sou a somatória dos aprendizados ou desaprendizados ou traumas, né? Que eu colecionei ao longo da vida, fazendo essas escolhas e vivendo as consequências. E eu sou agora, e daqui a um minuto já não sou mais o mesmo, porque nós estamos interagindo. No final desse bate-papo aqui, eu vou ter aprendido coisas, você também, vamos ter interagido com as pessoas que estão aqui, respondido eventuais perguntas, né? E nós não seremos mais as mesmas pessoas. Então, o tempo todo estamos, através das escolhas, exercendo o viver, né? O viver é exercido através das escolhas, e a gente faz as escolhas, né? E a gente tem se estiver atento, presente e consciente, a gente está fazendo essas escolhas de forma consciente, ou não. Mas ainda assim está fazendo por default, por automatismo, por que seja, estamos fazendo as escolhas, e a gente tem o poder até de fazer a escolha. Depois que fez a escolha, tomou a decisão, implementou, aí nós vamos ter que conviver com as consequências, né? O livre-arbítrio é para a escolha, né? Não para a consequência. A consequência vai ser função daquilo que é. Se eu resolvo dar um tiro em alguém, eu vou viver com as consequências, né? Então, até eu dar o tiro, a escolha é minha. Depois que eu dei o tiro, aí vai ser de quem me pegar e me enjalar, né? Então, para colocar de forma simples e direta nas coisas do dia a dia. Então, isso o que mais habilitou no final. Essa realidade tem muito mais coisa, né? Essa é uma realidade virtual, como se fosse uma ilusão, o que for. Isso é sobre a forma construtiva. Quem que faz tudo isso? A consciência é fundamental, e nós, consciências individuadas, estamos interagindo para criar esta realidade. Como é que esta realidade funciona? Assim como a gente descreveu até aqui. Então, assim, a gente costuma falar muito que My Big Toe explica como é que são as regras do jogo para nos ajudar a entender qual é o jogo que estamos jogando, porque aí você consegue interagir no jogo de acordo com as regras e fazer com que ele seja mais favorável ao seu progresso, né? E aí, por consequência, você sofre menos ou é mais feliz, né? São dois corolários, dois resultados são duas conclusões desse raciocínio que a gente fez aqui. Então, assim, no fundo, é super simples. É super simples. A gente está num ambiente que é resultado de escolhas anteriores nossas e das pessoas próximas à nossa volta. Isso vai gerando outras oportunidades de escolha aqui, e eu continuo escolhendo. Ou mesmo quando eu escolho não escolher, eu estou escolhendo uma escolha nula ali, neutra,
E ela é uma escolha também, e ela também vai ter consequências. Por exemplo, se eu vejo alguém fazendo algo de errado e eu não procuro, né, ajudar, intervir, aconselhar, né, mudar esse rumo, né, eu depois vou ter que conviver com aquilo também, porque eu me calei, né, por exemplo. Para dar um exemplo simples, né, eu vejo que alguém vai bater a cabeça e eu posso fazer alguma coisa, né, a pessoa pode até não me ouvir, mas eu posso conversar com ela. Se não me ouvir, não me ouviu, mas pelo menos eu tentei. Então, assim, o tempo todo a gente está exercendo esse poder de escolher, mesmo quando se furta a escolher, está interagindo e convivendo com as consequências disso. E eu costumo dizer sempre assim: quer mudar o seu futuro? Você não vai adianta vasculhar o passado, porque o passado você não muda. Né? Você pode ir lá e resolver uns traumas, coisas que te impactem para melhorar a sua qualidade de vida atual. Mas você não muda o passado e nem tudo que te trouxe até aqui. Você quer mudar o seu futuro? Mude você agora. A forma como você faz as escolhas que você está fazendo. Porque é isso que vai mudar o futuro. Né? Porque se tudo é constituído de escolhas, a única coisa que vai mudar o futuro é fazer escolhas. E se eu fizer iguais às que eu estava fazendo antes, né? Tipo, você costuma citar aquele exemplo dos relacionamentos, né? A pessoa segue, desmancha um relacionamento e arruma outra porcaria igual. Aí no que vai dar? Já sabemos o desenrolar dessa história. Já vimos ela 10 vezes e continuamos escolhendo. Estou exagerando, claro, né? Se não houver o exagero e o humor, né? E tudo bem, é um tema sério, gente, mas a gente não tratar disso com humor, nós vamos sair daqui chorando, não é o objetivo. Aí não quer deixar ninguém mais traumatizado, né, Mário? Ô, Mário, você trouxe uma abordagem aí. Nós não queremos criar clientes sem motivo para você, né? que vá te procurar aquelas pessoas que querem tratar coisas que foram outros, não nós que criamos. Não nós, né? Não gerar mais trauma, né, Mário? Não. Nós queremos gerar, né? O seu trabalho é gerar limpeza, não é gerar trauma. Exatamente. Mário, você trouxe uma abordagem tão interessante aqui, eu já vou até agregar, isso dá até um folder, né? O livre-arbítrio, ele é para as escolhas, né? E não para as consequências. É muito interessante essa passagem que você traz, e isso traz ainda mais a importância em compreendermos as escolhas, né? Compreendermos o que passa por trás, os bastidores das escolhas. Né? Então, por isso que eu disse no início, eu sou suspeito para falar, que é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive no meu perfil do IGVT do Instagram já tem bastante conteúdos lá já gravados, algumas aulas sobre sombras psicológicas, sobre livre-arbítrio, sobre destino, né? Os temas também que abordamos sobre o tempo, né? Também tudo contribui para entendermos, né, quais são esses bastidores da nossa consciência, por trás da consciência, que influenciam, né, nas nossas escolhas. E compreender tudo isso é extremamente importante no processo de criar uma nova realidade. Principalmente a gente está numa época agora, né, que está essa expansão de informações voltadas para uma criação de uma realidade consciente. Né? Depois que teve essa expansão dos assuntos sobre a física quântica, que demonstrou que nós temos esse dom, esse poder, essa capacidade de criarmos a nossa realidade. Então a gente cria a nossa realidade, aceitando ou não, gostando ou não, acreditando ou não, né? A gente está fazendo isso, seja de forma consciente ou inconsciente. Nós estamos criando a nossa realidade. E esse famoso colapso da função de onda, né? Colapsar uma realidade, tudo isso passa pelo quê? Pela nossa observação. E a nossa observação vai passar por onde também? Pelas nossas escolhas. Só que, o que está por trás das nossas escolhas? O que influencia? Né? Será que as nossas escolhas estão conscientes? Né? Será que elas estão racionalizadas? Será que elas estão sendo influenciadas pelos mecanismos emocionais, pelas crenças, que muitas das vezes nem são condizentes com o que parte da nossa personalidade deseja, ou almeja, ou busca, que é o que está por trás também da autossabotagem, né? A própria pessoa quer uma coisa e ela mesma puxa o próprio tapete e faz totalmente ao contrário. Então, por que isso acontece? Né? Então, esse é um tema que me interessa muito, e nos últimos anos eu venho pesquisando, buscando aprofundar, né, e trazer conteúdos nisso, sobre esses assuntos também, né, porque além de ser de extrema importância para o nosso dia a dia, né, é um tema que agrega muito
é o trabalho que eu desenvolvo, né, com HQI, que para quem não conhece, quem está tendo o primeiro contato, né, comigo ou com o meu trabalho, HQI é uma técnica, né, uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente, que permite à própria pessoa fazer uma analogia aqui para ser direto, né, porque também é assunto, né, para mais de metro, HQI. Inclusive, amanhã vai ter um encontro, quem quiser aprofundar, às 19 horas, gratuito, em plataforma fechada, onde eu vou ensinar técnica e desenvolver bastante assunto sobre. Né? Mas de forma assim rápida e especial aqui, a HQI é uma ferramenta para fazermos uma limpeza no nosso HD pessoal. E essa limpeza no nosso HD pessoal, né? O que é o nosso HD pessoal? É a nossa consciência individual, onde fica armazenadas as informações na nossa consciência que vêm das nossas experiências que nós vivenciamos desde o início da nossa existência. E essas informações passam pelo nosso sistema de crença, pelas nossas hereditariedades, pelos nossos comportamentos, pelos nossos condicionamentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? E inclusive nós falamos um pouquinho na nossa última live, né, que o nosso tempo ele é linear aqui na nossa experiência, aqui na nossa 3D, na nossa Matrix 3D. Então, o que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, que nós sentimos um medo lá com 5 anos de idade, isso é só uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer e uma hora essa bioquímica vai ser expurgada do nosso corpo. Mas o registro informacional desse medo, lá de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ele fica registrado na nossa consciência. E aí é por isso que eles nos acompanham por tantos anos. Né? A gente vai fazendo escolhas ou projetando, vivenciando, experienciando, interpretando acontecimentos externos de acordo com o nosso conteúdo. Então é aí que entra a HQI, né? A gente faz essa limpeza, joga fora aquilo que não serve mais, né, para ter uma nova percepção, uma nova interpretação. Como a gente diz, a gente não muda o fato, a gente muda a nossa interpretação. E essa interpretação, muitas das vezes, que interpretamos ali com a nossa consciência, ali com 5, com 7, com 8 anos de idade, ela faz parte da nossa personalidade. Só que ela fica ali uma personalidade individualizada dentre as várias outras personalidades que nós temos, que é a nossa famosa criança interior, que também vai dar um pitaco, que também sente medo, que também sente angústia, que também tem crenças, que tem pontos de vista, observações, que vai influenciar nesse corpo do adulto que hoje faz escolhas, né, que vai fazer escolhas importantes para vários outros aspectos que ela vai vivenciar no futuro dela. Então, das infinitas possibilidades que ela tem para ela vivenciar, ela vai selecionar algumas. E é por isso que muitas pessoas ficam presas nas mesmas escolhas e vivenciando a mesma realidade. Parte da consciência deseja e almeja algo diferente, mas fica presa no mesmo condicionamento. Por quê? Porque faz as mesmas escolhas engatilhadas pelos mesmos mecanismos. Outra analogia que eu gosto muito de usar, né, My Big Toy traz essa analogia, né, de quê? Que nós somos os avatares vivenciando a nossa experiência aqui no nosso jogo, na nossa Matrix. Então, nós somos computadores biológicos, né? Nós somos máquinas biológicas. E assim como uma máquina, uma ferramenta, para ela funcionar, né, um aparelho eletrônico, ele tem uma série de mecanismos ali que vão desencadeando. Né? Você aperta o interruptor ali, a tecla para ele ligar, vai desencadear uma série de fusíveis que vai conectar com outro, que vai acessar uma outra função, até que você tenha o aparelho ali ligado e desempenhando uma função. Da mesma forma, somos nós. Né? E o que passa pelas nossas escolhas? 2 mecanismos principais, né? Que é a nossa razão e a nossa emoção. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer passa por esses mecanismos principais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que teve muita escassez, né? Então, ela tem muita carência, por exemplo. Vamos supor que ao longo da experiência dela, ela foi colecionando carências de coisas materiais, de coisas que ela não teve, queria ter, frustrações ligadas a questões materiais. Em um determinado momento, essas informações de carência e de escassez pode desencadear nela escolhas que vai fazer com que ela seja apegada.
ou comprar coisas que talvez nem precisava para suprir essa carência lá atrás, de algo que faltou. Ou seja, essa escolha dela está embasada na carência da falta que ela não teve, que ela teve lá atrás. Racionalmente, ela pode entender que está tendo um gasto desnecessário, está comprando coisa supérflua, coisa que não precisava naquele momento, ou que vai gerar consequências, né, que ela vai colher lá na frente. Consequências tais como deixar de usar o dinheiro para fazer uma outra coisa mais urgente, ou criar um endividamento, ou qualquer outra situação. Ou seja, escolheu, fez uma escolha, vivenciou, colheu as consequências, né? Só que aí, essa parte racional entende, mas na hora que ela sente o gatilho, o impulso, ela compra. Por que que ela comprou? Movida por essas informações emocionais lá dessas carências. Ou seja, a capacidade dela de escolher em fazer uma compra já está automatizada com um mecanismo lá atrás. Muitas das vezes inconsciente, porque a gente não tem essa discussão no dia a dia, a gente não aprende isso na escola, né? Então, inconscientemente, a pessoa vai fazendo essas escolhas, comprando, gastando, sem saber que é para suprir uma carência lá atrás. Aqui também um ponto, só para deixar registrado, estou trazendo essa ilustração aqui, pessoal. Não necessariamente todas as pessoas que compram é por causa disso, tá? Estou trazendo só alguns exemplos superficiais aqui, porque vai variar muito no histórico individual de cada um. Essas nossas escolhas é como se fosse receitinha de bolo, né? Você junta uma carência X com mais tantos medos, com tantos apegos, mais uma crença tal, vai gerar uma escolha tal, né? É como se fosse uma receitinha de bolo. Então pode ser que na individualidade de cada um, né, vai ter uma sutileza que vai ser diferente. Então não se apeguem aos exemplos que eu trouxe. Como o Henrique falou, então, que é isso aqui, então no meu caso vai ser isso. Não, porque na sua história pode ter uma vírgulazinha que pode gerar outro fator, né? Então aqui é só um exemplo para ilustrar, vocês podem ir preenchendo as lacunas, né, e verificando até onde faz sentido para vocês, né? Então isso vale tanto para poder fazer uma escolha para comprar, como escolhas importantes com quem eu vou casar, com quem eu vou me relacionar, com o emprego que eu vou escolher, atividade profissional, né? Deixa eu dar dois exemplozinhos aqui em outras áreas, né, que fica legal para ilustrar. Relacionamentos, né? Até falei isso um pouquinho na live de ontem. Ontem já fiz uma live com o Matheus Luiz sobre desafios na juventude, né? E aí surgiu uma pergunta lá, um dos desafios na juventude é a questão do relacionamento, né? O relacionamento afetivo. Por que que muitas pessoas acabam tendo como um dos principais desequilíbrios a questão do relacionamento, o desequilíbrio no relacionamento afetivo? Porque na hora de escolher um parceiro, essa capacidade de escolha, muitas das vezes, está sendo influenciada também por informações lá atrás, e na maioria delas traumáticas. E é aí que, por exemplo, muitas das vezes uma pessoa que tem muita carência do pai, carência da mãe, e busca suprir no relacionamento, preencher essas lacunas, é aquela pessoa que confunde um elogio, o ser notado, ou um carinho, um afeto com amor, né? Porque vai sentir aquele estímulo positivo. E aí, quando ela descobre que aquilo era apenas para suprir uma carência e não era um amor, não era uma paixão, era simplesmente massagear uma personalidade que estava sofrendo com carência, é onde muitas das vezes a pessoa já descobre isso lá na frente tarde demais, aí já está presa com outras questões que impede ela de sair do relacionamento. E aí muitas das vezes acaba atraindo uma tranqueira para suprir uma carência, né? Ou seja, a capacidade de escolher um relacionamento também já foi ali lesada, né, essa capacidade. Então todos nós temos o dom de criar a nossa realidade, de fazermos as nossas escolhas, mas na maioria das vezes ali, né, inconsciente. Você estava falando de algumas coisas aí, eu estava anotando uns pontos, né? A gente às vezes fala, quando a gente pensa, por exemplo, eu comecei explicando sobre algumas escolhas que são fundamentais, que são impactantes, e outras que não. Quer dizer, se eu uso uma camiseta azul ou vermelha, não muda muita coisa, né? Mas aí a gente fala, não, você comprou isso aqui, você comprou uma caneta, Bic, ou sei lá o quê, também não vai afetar coisas. Mas assim, quando você fala até de uma compra, né?
de algo mais pesado, né? Quando você começa a falar, não, eu vou comprar uma motocicleta, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, sei lá, né? Eu vou provavelmente fazer uma dívida de longo prazo, eu vou escolher um local, no caso de uma casa. Então, isso aqui são fatores importantes que impactam na vida, sim. Quer dizer, aonde é que parte do seu esforço. Outra coisa, quando você se amarrou, tomou a decisão, colapsou a onda numa direção de uma compra X, né? Vamos falar de uma casa, vai, de um apartamento, sei lá do que. E você escolheu uma região, aquilo vai te levar a morar ali, vai te levar a ter um deslocamento até o trabalho, seja lá onde for, vai ter uma vizinhança, vai ter facilidades, dificuldades. Você, por conta daquela compra, vai deixar de fazer outras, que seriam escolhas também, que você talvez gostaria ou desgostaria de fazer, ou teria algum benefício ou não, um resultado, um aprendizado ou não. Mas, assim, você também, por causa daquela compra, você deixou de fazer outras, né? Às vezes, numa outra situação, sabe, até menor, né? Mas assim, então, às vezes não parece, quer dizer, tudo bem, usou a camisa X ou Y, provavelmente não vai mudar o universo, mas assim, toda atenção talvez requer algum carinho, né? Porque ela vai, inclusive, te limitar. Depois que você escolheu um caminho, os outros meio que, pelo menos num prazo imediato, se fecham, né? Então, Uhum. você, para escolher uma coisa, você abriu mão de outras, né? Isso é outro aspecto dessas escolhas que também são importantes e interessantes. E um outro ponto que eu anotei aqui, e não são só as escolhas externas, né? Aquelas escolhas internas que talvez sejam as principais. E nós estamos falando, você Uhum. está trazendo alguns temas de coisas que vêm do passado para cá e que estão te impactando, e eu estou trazendo um tema que são coisas do momento que vão te impactar depois também para raciocinar. Porque você tem que fazer duas coisas: Uhum. cuidar do futuro e limpar o passado. Então, tem que atuar nas duas direções, né? Por exemplo, Sim. quando uma pessoa. Eu, aliás, não postei ainda, mas eu vi e salvei. Porque quando eu vejo uma coisa interessante, eu salvo, porque eu vou gerar uma postagem, né? Uhum. Muita criatividade vem daí também, né? Você compartilha com um com o outro e surgem coisas muito interessantes. Eu vi uma figura mostrando dois prisioneiros em uma cela, uma situação supostamente desagradável, né? Mas os dois aparentemente estão com algum material de distração ali, é uma coisa simples, uma tela e algumas coisas para pintar uma tela. E um está pintando de um lado, o outro está pintando do outro. E a única coisa que eles têm, além das duas camas, né, é a janela, né, que obviamente é quadriculada, né, é uma prisão, né, é uma cela. E aí um deles está pintando aquela visão da janela. Então ele pintou a parede em volta, a janela em si, e o sol, o céu, as nuvens, os pássaros por trás, que ele está vendo lá. Né? Ele está olhando mais longe. Né? Uhum. O outro pintou uma janela quadriculada, em toda cinza. Quer dizer, então, enquanto um está deixando a sua imaginação fluir, olhando, estando lá fora, né? É. Ele está internalizando aquilo, né? Ele está lá fora, ele não está. Ele está numa sessão de imaginação. Ele vai se imaginar prisioneiro para quê? Já basta ele estar prisioneiro. Bom, para que eu estou falando isso? Mesmo dentro de uma cela de prisão, que é uma situação onde as pessoas acham que o sujeito não tem escolha, ele ainda vai restar sempre uma escolha que é irretirável, como diria o falecido Magre, que era um político que gostava de falar coisas erradas, né? Isso é irretirável do ser humano. A forma como você vai escolher, é a escolha que você vai fazer sobre como que você vai se sentir internamente a respeito de qualquer coisa que aconteça agora e daqui para frente para você, né? E por isso que é interessante, às vezes, revisitar o passado e mudar como você se sentiu. Você não precisa viver escravo daquilo, tudo bem? Mas você pode impactar o seu presente grandemente, porque às vezes você vai se ver em situações limitadas, que eventualmente você se trouxe até aquele ponto, né? Eu costumo citar sempre o exemplo para a pessoa não dizer que não, a sua vida é fácil, né? Então pensa na vida fácil,
do Viktor Frankl, que era um psiquiatra judeu-alemão e que foi para dentro de um campo de concentração durante a guerra, nas piores condições possíveis, onde dezenas, centenas e milhares de pessoas morriam ali semanalmente, mensalmente, diariamente. E ele sobreviveu, né? E ele aprendeu coisas ali que permitiu a ele escrever livros, criar teorias, acho que é a logoterapia ou logosofia, não sei qual delas, acho que é logoterapia, não sei. Criou um ramo aí acho que da psicanálise, sei lá, não é o meu ramo, né? E ele descobriu o que motivava aquelas pessoas que conseguiam sobreviver, ou seja, o que as pessoas, para sobreviver àquelas situações desgraçadas, precisavam fazer. E elas precisavam, não tendo opções do lado externo, naquele período, porque ele não planejava ficar lá dentro para sempre, né? Ninguém planejaria isso, ninguém é louco. Mas enquanto ele estivesse ali e aquilo durasse, ele tinha objetivos futuros, ele tinha planos, ele queria ter filhos, ou queria reencontrar, queria dar aula, queria escrever livros, né? E queria ajudar as pessoas ali enquanto ele estava ali, né? Então, as pessoas, assim, o que ele está fazendo? Ele está ressignificando toda a situação dele sem mudar nada do lado de fora, mudando só do lado de dentro e mudando tudo, porque mudou o dentro é que muda o fora, e não o revés, né? É por isso que você vive falando também que a pessoa está buscando algum conforto nisso ou naquilo, vai lá, compra um negócio, consegue alguma coisa, fica feliz e aquilo daqui a pouco, e agora, mas eu não tenho aquele outro negócio, né? Então, assim, você pode ter quantas coisas você queira, né? Mas entender o mecanismo. Não é isso que vai trazer felicidade. Você vai poder ter o que você quiser, mas você precisa estar bem internamente, porque é o bem interno que vai refletir o externo. E isso também são escolhas. Escolhas de que estados você quer manter, né? de como que você quer vivenciar essas coisas internamente, que nem esse cara do quadrinho ali. Um escolheu pintar o céu azul com nuvens, pássaros e sol, e outro pintou as barras da janela. Tudo bem, né? Né? Agora, foi uma escolha. Tanto existia uma escolha que os dois, um está olhando de um aspecto mais positivo e o outro está olhando, mesmo dentro de uma cela de prisão, o sujeito ainda tem opções. Porque ele pode estar com o corpo preso, mas o interno dele pode estar solto no universo e além. Show de bola. Isso tudo complementa também, né, ajuda a responder algumas perguntas que são dos principais questionamentos que eu me fiz quando comecei a estudar física quântica e que eu percebo que algumas pessoas fazem, né? Que se a minha consciência cria a minha realidade, se eu com as minhas escolhas, né, eu colapso a função de onda, por que a pessoa não colapsa saúde, reverter uma doença, encontrar o príncipe encantado, ganhar na Mega Sena, né, ou pelo menos sair da escassez, né? Por que se tem essa capacidade, por que na prática vivencia justamente ao contrário? Né? Ou quando começa a colher os resultados, a própria pessoa puxa o tapete e faz escolhas que vão atrapalhar, né? Lutou para ter um relacionamento bacana e aí tem atitudes possessivas, ciúmes, cobranças, brigas, situações até por fim no relacionamento e voltar para a estaca zero, né? Ou começa a ganhar dinheiro, faz escolhas, investimentos totalmente furado até perder o que conquistou, né? Na saúde, ou na estética, lá quer manter o corpo bacana e aí assalta a geladeira e interrompe a dieta, né? Por que as escolhas são contrárias à realidade, né? É aí que temos vários estudos que ajudam a compreender tudo isso. Por isso que autoconhecimento é a chave da mudança de realidade, né? Uma das respostas, né, que eu busco também trazer esses conteúdos que, né, eu vou me usando como laboratório, né? Aquilo que eu vou fazendo, que eu vou observando, que vai dando certo, vai dando resultado, né? Eu vou praticando, aplicando com os meus alunos e clientes também. E ali a gente vai montando, né, o tentativa e erro, e o que vai dando certo a gente vai filtrando, né, vai peneirando. Então eu vou fazendo isso também com os estudos. E essas respostas eu encontrei ali também nas sombras psicológicas, né? Então o primeiro ponto importante é a gente entender que esse nosso corpo, né,
existe a nossa consciência individual, que vai ser aquilo que nós falamos aqui até agora, né, no início aqui, esses mecanismos que vai influenciar nas escolhas, que vai passar ali pela razão e pela emoção. E essa nossa personalidade, né, um dos pontos principais que a gente trazer isso para o nosso dia a dia já vai fazer uma diferença tremenda, é compreender que a gente acredita, né, assim, de berço, né, que nós temos então um corpo e uma personalidade. Então eu sou aqui o Henrique e tenho a personalidade Henrique expressando nesse corpo físico. A nossa personalidade é como se fosse um aplicativo, né? Nós temos o telefone físico e o nosso aplicativo. Só que um telefone não tem só um aplicativo. Tem vários que complementam o telefone. Da mesma forma, somos nós. O nosso corpo não tem só uma personalidade, existem várias, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu quero relacionamento perfeito, eu quero saúde, eu quero prosperidade, é uma personalidade, aquela que está dirigindo o volante do corpo ali. Essa quer. E as outras personalidades? É aí que entra o jogo de empurra-empurra, é aí que entra a própria pessoa puxando o tapete, né? É aí que entram os conflitos. E aí é onde que o óbvio passa a ser cada vez mais óbvio para a pessoa. Né? Fala assim, não, mas é óbvio que eu quero prosperidade, eu vou pagar esse pato, né? Eu vou criar uma realidade que eu estou doente, eu vou criar uma realidade com problema financeiro, não quero isso, vou criar uma realidade para atrair uma tranqueira que vai trair, que vai relacionar com outra pessoa, que vai trocar, que vai largar, que vai abandonar. O óbvio para essa pessoa é não. Então, por ser tão óbvio para ela, que ela nem cogita a possibilidade, e aí que ela, né, acha que a física quântica entra em contradição com ela, fala, isso não funciona, porque eu estou querendo aí, se fosse assim, eu vivenciava essa realidade, né? Só que quando a gente começa a entender que nós temos várias personalidades, e muitas delas personalidades que é a famosa criança interior, né, são personalidades que nasceram ali com 5 anos de idade, com 4, com 3, e acompanha esse adulto, por isso que a gente vê adultos com atitudes infantis, é o quê? Aquele momento que a personalidade da criança se manifestou ali. Passou, fez pirraça, e aí vem a consciência, a personalidade do adulto, né? Novamente ali, opa, não, que besteira que eu fiz, não é assim não, né? Vem a criança, assume, faz a pirraça, volta o adulto e a famosa ressaca moral, né? Por isso que a pessoa, por exemplo, quando tem algum estímulo de uma bebida alcoólica, ou de drogas, ou qualquer outro fator externo que vai adormecer a parte consciente, o que acontece? Vem a sombra, e aí é onde ela fala aquilo que ela não tinha coragem de falar, não tem aquele negócio que o bêbado é sincero, né? Por quê? Ele reprime aquelas coisas. Vou dar um exemplo aqui, no almoço de família, tá? A família toda reunida que não via há anos. Aí um dos irmãos achava que a mãe favorecia o outro irmão, que gostava mais do outro, e essa criança ali em algum momento ali sentia rejeitada pela mãe, sentia trocado, e agora está um adulto, entende várias questões, né, entende algumas escolhas da mãe, mas a criança interior ficou ali sentindo trocada, sentindo rejeição, que a mãe preferiu o irmão, ou fez outras escolhas. Só que o fato dela jogar para debaixo do tapete não quer dizer que está resolvido, né? É só aumentar a sombra, é jogar concreto. Então ali está a personalidade consciente, assumindo o volante, todo educadinho no churrasco, de família, final de semana, eu te amo, eu te adoro, toma uma, toma duas, três, começa a baixar a guarda, o ego, né? Então ali a parte racional começa a ficar adormecida. Adormeceu, adivinha quem aparece? A danada da sombra reprimida. E aí é onde é que fala, você gostava mais do meu irmão, mas você nunca me ajudou, você nunca fez isso, aí fala aquele tanto de coisa, xinga a mãe, briga com o irmão, aí no outro dia, né, aí a personalidade consciente volta, nossa, o que eu fiz? Não devia ter feito isso, né? Aí entra a ressaca moral, ou seja, alternação das personalidades. Então, o fato da personalidade não se expressar não quer dizer que ela não exista ou que esteja resolvida. Muitas das vezes ela está cheia de concreto e ela está ali fazendo escolhas. Seja na hora que a parte consciente baixa a guarda ou não. Vou dar um exemplo. Trouxe aqui um exemplo que é fácil da gente visualizar isso, né? Acredito que muitas pessoas já devem ter presenciado situações assim, né? Nos encontros de família. Agora, e no dia a dia? Né? É aquela pessoa que
vai lá, faz a dieta, parte racional, vai na academia todo dia, né, faz ali a dieta balanceada, bacaninha, eu quero emagrecer, quero o corpo bacana, e aí, e como é que está a sombra reprimida, que vai influenciar nas escolhas, né? Será que ela tem culpa em inferiorizar a mãe ou a irmã? Será que ela tem medo de ficar muito bonita, chamar a atenção de alguém lá fora e atrapalhar o relacionamento? Será que uma parte dela acredita que se ela ficar é, ali magrinha, ela vai ter uma cobrança, uma cobrança externa para manter aquilo ali? Isso para ela representa ser controlada e para ela liberdade vale mais do que ter um corpo? Ela prefere, né, sair fora do padrão do que viver com essa cobrança, né? Então, entender esses registros internos é muito importante, porque tudo isso tem que estar alinhado para um objetivo. Tem que estar alinhado à razão, à emoção, o porquê, mas esse porquê não é só para essa parte racional, é também para essa parte inconsciente que vai influenciar nas escolhas. Tudo isso tem que estar muito alinhado. Por isso que o equilíbrio interior é muito importante. Compreender as regras do jogo externo, né, como o seu trabalho traz tudo isso, né, com muita maestria para as pessoas compreender as regras do jogo, né? Então, tudo isso faz parte do jogo, de passar pelo processo de aprendizado, fazendo escolhas conscientes e colhendo os resultados, as consequências. Voltamos naquela frase bacana que você trouxe, né, que o livre-arbítrio, né, é para escolha e não para consequência, né? Tudo isso contribui para que essas consequências não sejam consequências desafiadoras, que a pessoa possa colher consequências no lado da fluência, né? E tudo isso passa pelo processo de quanto mais escolher de forma consciente, mais ela vai viver realidades conscientes. Não fica preso nesse automatismo aí, só tomando pancada, outra pancada, terceira pancada, e aí fica sem entender o porquê, né? E aí vira essa bola de neve toda que a gente está acostumado a ver na realidade externa. Um outro comentário aí, a gente falou e depois não voltou, mas eu acho interessante também que eu marquei aqui, essa questão do colapso de onda, né? Muita gente associa isso com aquele negócio de fazer coisas acontecer. Mais ou menos é isso que as pessoas estão associando quando estão falando disso. E eu estou reforçando e deixando claro aqui, eu acredito que você também, que as escolhas, elas são coisas que fazem o futuro acontecer. Ele começa a acontecer agora, no momento que eu estou exercendo a escolha. E vai chegar no futuro através das consequências das escolhas, né? E a pessoa, o que é o colapso de onda? Só de forma bem simples, da física quântica, física, né? É aquela... A gente tem lá o experimento da dupla fenda e a gente lança partículas na direção das fendas e elas vão bater lá numa placa depois das fendas. E elas se comportam, até então, em primeira mão, como onda. Então, elas se comportam naquilo que eles chamam de nuvem de possibilidades, nuvem de probabilidades, e ela não tem uma localização, uma velocidade, um spin fixo, e aquilo são possibilidades. E aquela nuvem de possibilidades, ela cruza as duas fendas, os dois buracos, por assim dizer, e ela gera um efeito de interferência de onda lá atrás. Então, ela se comporta como onda e não como partícula. Isso é a explicação macarrônica que a física quântica dá para aquilo que acontece, ok? E aí ela diz o seguinte: se você puser um medidor naquelas fendas e descobrir por onde foi que a partícula passou, né? Agora, aquilo que é onda e que é nuvem de probabilidades vira partícula, né? Então, como eu medi, aquilo se transformou em partícula e se comportou como partícula, então ela passou no furo e bateu reto lá na parede, na placa final, sem interferir uma coisa com a outra. Mas não vamos confundir as coisas, não é a partícula que está escolhendo o comportamento aí.
a partícula é parte do cenário, né? Quem Uhum, faz as escolhas é a consciência, é, no caso, o cientista que está trabalhando lá, né? E é a escolha uhum, dele que causa o que parece ser um colapso de onda. Então, o que, que ele escolheu fazer? Ele escolheu duas coisas aqui. Escolheu colocar um medidor e olhar o resultado da medida. Se ele não olhar o resultado da medida, continua se comportando, e ele destruir, continua se comportando como onda. Mas se ele resolver olhar por onde a partícula passou, a informação que foi registrada, que ela foi medida passando por um lado ou por outro, aí aquilo passa a se comportar como partícula. Então colapsa o que ele chama de função de onda, que é aquilo que gera aquela nuvem de probabilidades, e aquilo passa a se comportar como se fosse uma partícula. E tudo isso são descrições metafóricas que eles dão, porque ninguém está vendo a partícula, né? A partícula é invisível, né? Então, assim, ele tá medindo o campo da partícula e verificando onde foi que ela tocou lá, porque aquilo gera um impacto, gera uma eletricidade. Então, assim, ele está medindo coisas indiretas, né? E imaginando todo esse resto de coisa. Mas no fundamental da coisa é o seguinte: é a escolha dele de medir primeiro e, na sequência, de olhar o resultado da medida que faz com que a partícula colapse. Tá? Então, essa é a explicação mais básica, que nem todos vão concordar, porque alguns acham que é a medição, eles vão tentar jurar uhum. isso até, mas outros já provaram também que não é a medição sozinha, porque se você registrar a medição, mas você pegar aqueles dados, rasgar eles e destruir completamente o resultado da medição da primeira fase, a segunda fase ela volta a aparecer se comportando como onda. Então, assim, não é apenas o resultado da medição, é a tomada de consciência por um ser consciente, que somos nós, que Uhum. colapsa a função de onda. Bom, explicado isso, e rapidamente sumarizando aonde que eu queria chegar, também, porque isso é sempre legal, porque eu acho que as pessoas sempre têm curiosidade e nunca têm explicação suficientemente clara do funcionamento. Uhum. Mas uma coisa que eu fiz, eu escrevi um artigo uma vez que eu fiquei na cabeça, e essa questão das escolhas, né? Porque as escolhas elas estão no campo do pensamento, né? Até que elas sejam efetivamente escolhidas. Né? Até que a minha intenção me leve a escolher um caminho ou outro, tomar a decisão e agir, né? Indo para essa direção ou para aquela, né, casando, tendo filho, usando uma camisa vermelha, seja lá o que for, comprando um carro, abrindo uma prestação de 30 anos, essas escolhas elas estão aqui na mente. Né? Eu posso fazer uma coisa, fazer outra. Né? E ter aquela nuvem de possibilidades de pensamento, de possibilidades com probabilidades maiores ou menores. Até o momento que eu falo, não, ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, aquilo, mas se eu não. Né? O que é mais importante para mim? Sei lá qual foi o raciocínio qualquer que eu use, ou a minha intuição. Chego, não, eu vou nesse caminho, vou fazer isso. Pum, bati o martelo, escolhi. Aí vou lá, faço um contrato, pago o sinal e tomo propriedade de seja lá o que for que eu esteja comprando enquanto as prestações forem. Colapsei a função de onda do pensamento, das possibilidades. Aquilo era uma nuvem de possibilidades e eu estou tornando ela realidade. Então, a gente cria a realidade de muitas formas. E tudo que a gente está fazendo, mesmo as coisas mais mundanas, eu estou colapsando aquilo da função de pensamento para a função aparentemente material daquilo acontecer para mim, ok? Agora, classicamente, o que as pessoas estão buscando fazer é influenciar, né, coisas futuras que aconteçam para elas, em geral, que elas acreditam ser favoráveis para elas, né, e que vão facilitar a vida delas de alguma forma, e que ela não vai, talvez, precisar fazer o mesmo esforço que efetivamente analisar, escolher, pagar. Né? Elas estão querendo fazer realidades, e isso a gente também tem essa propriedade, porque o nosso pensamento também influencia probabilidades futuras, e ele efetivamente, em algum momento do tempo, a gente pode fazer com que algo realmente aconteça ou não, mas aí vai entrar de volta no assunto que você está descrevendo com precisão aí, que é essa confusão interna nossa. A gente nem sabe quem é, e na verdade não é um só, e quando você não sabe quem é e tem tudo isso enterrado aí no subconsciente, do tapete do subconsciente, todos esses personagens de várias idades, de vários traumas,
convivendo ali, cada um achando que é dono do pedaço e querendo uma coisa completamente diferente. Então você é um samba de louco, para dizer algo aceitável aqui, né? Você é um samba de louco, e aí você não é um ser único, coeso, coerente, focado, né? E você nem se dá conta de que o ser que você é nem é nenhum desses personagens, e você acha que está fazendo aquelas escolhas, e aí você não entende por que elas não estão ocorrendo, né? Então, enquanto não ocorre essa limpeza de terreno através do autoconhecimento, da busca e da eliminação de eventuais traumas, de crenças, que na verdade eu chamaria mais pela filosofia mais Big Toll, de crenças. Qualquer coisa que você tenha dessas, chame do que chamar, que sejam doloridas ou não, elas são crenças que você adquiriu ao longo da sua experiência, cimentou e enterrou ali para encobrir algum medo, e foi juntando tudo aquilo, e foi gerando o ego com os vários personagens que tem, e que estão em luta constante, e que não te deixam ter foco, e você sequer sabe quem é, e sequer sabe aquele ser que você é, o que ele realmente quer, e fica na mão de todos esses personagens internos aí, tendo um diálogo de louco aí, né? Não sei se faz sentido, mas eu acho que... Faz total sentido. E um ponto que eu, né, é um dos focos, né, do meu trabalho, que é sempre trazer essas informações, né, agregar informações para o nosso sistema. Por quê? Porque nós fazemos parte de um sistema coletivo. Então, a gente percebe como é que está a nossa realidade atual. O planeta, a nossa Matrix, está gritando, né? E o movimento para se mudar essa realidade de forma coletiva, o barulho maior é sempre, se o outro, se fulano, se ciclano parar de fazer tal coisa, se fulano me ajudasse, se fulano tivesse cuidado de mim, é se o governante X ou Y aqui não fazendo partido de lado nenhum, é se o fulano entrar lá e mudar, é sempre esperando algo externo, né? A maior revolução que nós podemos fazer para buscarmos um mundo melhor é a revolução interna, porque nós fazemos parte de um sistema, né? Então, quando a gente mexe numa parte, o todo responde. Então, quando a gente começa, se a gente ficar esperando, e a gente está vendo que a necessidade externa está cada vez mais para ontem, né? Como se o estupim já tivesse curto, a gente está ali no alerta vermelho. Então, se a gente ficar esperando o outro, quando o outro, quando o fulano, quando o outro fizer isso e aquilo, é o que, isso aqui, se a gente for olhar o diálogo há décadas, séculos passados, é sempre quando, e esse quando nunca chega, né? Agora, quando a gente começa a olhar internamente e começamos a fazer a nossa revolução interna, é onde nós contribuímos para um mundo melhor, né? Como a gente, né, outro assunto interessantíssimo aqui, né, a questão das infinitas possibilidades. Tudo existe como possibilidades, são infinitas. As nossas escolhas vai fazer com que uma dessas infinitas possibilidades se torne uma probabilidade, até que ela se manifeste no mundo físico. E da mesma forma que nós temos esse poder, esse colapso da função de onda de criarmos a nossa realidade, um agregado de consciências cria uma realidade coletiva, né, que é o que o Jung trouxe também no inconsciente coletivo. Tem vários estudos também, até da física quântica, grupos de pessoas fazendo orações, concentrando a sua intenção, conseguiu mudar uma realidade até do índice de criminalidade no bairro. Então já tem vários estudos sobre isso. Então, da mesma forma que o inconsciente coletivo o inconsciente individual cria uma realidade particular, um agregado de consciências cria uma realidade coletiva. Então, se nós tivermos uma sociedade, seja num bairro, seja numa cidade, seja numa nação, seja no nosso planeta, imersa no ódio, na mágoa, na carência, na culpa, na rejeição, é isso que nós estamos observando para o nosso inconsciente coletivo. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta, né? Está tendo essa catarse mundial, né? Talvez aí é o que contribui aí para um furacão ali, né, uma tsunami ali, uma guerra ali, é alimentar esse ódio coletivo, a raiva do outro, a expectativa do outro fazer, do outro mudar, que está essa bola de neve que a gente está observando aí, esse caos coletivo.
Então, quando cada um começa a fazer a sua parte, fazer a sua limpeza interna, além de um ato de amor próprio, é um ato de amor incondicional, porque a gente está contribuindo para as gerações futuras dos nossos filhos. Então, criar um ambiente, um agregado de realidade aí embasada no amor incondicional, no amor próprio, mais voltado aí, né, para a neutralidade, é contribuir para um mundo melhor. Então, cuidar de si, né, além de ser um ato de amor próprio, é um ato também, né, de inteligência, né, porque alimentar o ódio, a raiva, esperar o outro, é só o que gerações passadas já, não estou generalizando, né, falando de uma forma ampla, coletiva, né, claro que existem as exceções, mas de uma forma geral, é o que a gente vem observado, sempre empurrando, esperando, é o próximo que vai resolver, é o outro, e esse empurrar com a barriga, a gente está colhendo agora o que foi empurrado lá atrás. Então, se a gente não começar a agir agora, fazer escolhas diferentes, cuidar daquilo que passa a nossa capacidade de escolha, né, é utilizar o dom do nosso livre-arbítrio, que na minha humilde visão, existe livre-arbítrio? Existe. Temos. Só que fazer o uso dele é para poucos. Porque o livre-arbítrio ele vai daqui até aqui. A gente vai o quê? Vai escolher com base no que nós temos. Então, se a pessoa está agregada às escolhas dela somente embasada na crença de que é difícil, que é ruim, que é pecador, que nasceu para sofrer, ou embasado numa culpa, numa rejeição, ela tem livre-arbítrio, só que o dela está daqui até aqui. À medida que ela agrega com flexibilidade ao sistema individual e faz uma limpeza jogando fora o que não serve mais, ela aumenta o livre-arbítrio, a capacidade de escolha aumentou. Então, existe, mas quem usa são pouquíssimos. A maioria fica presa num automatismo, num condicionamento, fazendo as mesmas escolhas, vivenciando as mesmas realidades, aí sempre naquela esperança, aquela expectativa, de um dia vai, uma vez vai, mas na hora que ela precisa escolher, a escolha está embasada no medo, na carência, na rejeição, no apego, na dependência emocional, na tristeza, na raiva, no ódio, ou na crença X, e aí está o livre-arbítrio pequenininho. Você ia falar, Mari? Não, você falou, né, tudo. Quer dizer, a nossa busca de crescimento, de aprendizado, de autoconhecimento, ela vai levar a uma expansão da nossa realidade, da nossa percepção. A gente vai perceber que a realidade é maior do que ela parece ser à primeira vista, que ela não é apenas isso que parece ser material. A gente vai perceber que, no fundo, é o amor que deveria governar e que deveria nos permitir tomar essas decisões, fazer essas escolhas, mas como você mesmo diz, quando a gente não faz a opção pelo amor, a dor opta por nós, né? Então, assim, quando você fala que o mundo está passando por estas coisas X, Y, Z, né? É assim, por que o mundo está? É castigo? Não, é resultado, né? Aquilo que a gente falou para o indivíduo, né? Dentro da visão My Big Tool, que você é hoje o resultado de todas as escolhas anteriores que você fez e dos resultados, das consequências e daquilo que você aprendeu ou não com aquelas escolhas e com aqueles resultados, isso vale para cada um, cada indivíduo e no coletivo também, porque a massa, o que a maioria está empurrando, a direção na qual a maioria está empurrando as coisas vão naquela direção. Se você tiver 10 pessoas de um lado empurrando uma pedra e 5 pessoas do outro empurrando na direção contrária, a pedra vai rolar na direção dos 5. Né? E a realidade é criada exatamente assim. Esse reflexo do exemplo da pedra, né, é exatamente do funcionamento da realidade. O grosso daquelas pessoas com as quais a gente convive está fazendo escolhas e está levando o conjunto da obra para cá ou para lá. E isso aqui é uma realidade interativa. E nós vamos aprender com a decisão na direção do que nós preferiríamos ou com a decisão na direção do que os outros, em maioria, preferiram. Né? E isso nós vamos aprender tanto com as escolhas individuais quanto com as coletivas. Infelizmente, as coletivas nos trouxeram, né,
por força das circunstâncias, há situações que estão sendo dolorosas e doloridas, né? E buscando um despertar, né? Como não foi para aqueles que não foi, infelizmente, pelo amor, né? Acontece para muitos, né? Que é eventualmente pela dor, né? E essa dor ela é um instrumento de pressão e de crescimento também, assim como qualquer doença, qualquer situação é instrumento potencial de crescimento. A dor também, né? E o planeta, né, as pessoas, o conjunto da obra está passando por uma situação que está forçando as pessoas a enxergar mais da realidade, gostando ou não disso, né? E alguns estão avançando nesse processo, talvez ajudando a criar massa crítica, outros ainda estão nele dormentes, consequentemente sofrendo mais, né? Mas, de qualquer forma, é importante lembrar, como você falou, que esse é um ato de amor também, você procurar fazer esse autodesenvolvimento, essa limpeza interna, porque evolução, no final, é um tema pessoal. O aprendizado vem da interação e das consequências das escolhas e tudo mais. Porém, quem aprende? Você. A pessoa que está próxima também pode aprender, mas não é obrigada. E a pessoa que está longe não fica nem sabendo, em geral, né? Hoje em dia, com internet, com tudo mais, às vezes a gente aprende com coisas do outro lado do planeta também. Mas o mais comum é aprender através das pessoas próximas, dos exemplos próximos, das situações próximas. Mas a melhor coisa que você... às vezes as pessoas acham que aquela frase que circula aí, que dizem que é do Gandhi, não, isso é jeito, só para falar, né? É fácil falar, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Por quê? O único lugar que você pode mudar é você. Se você nem se compreende bem e nem consegue se gerenciar e se modificar na direção que você quer, de uma forma direta, rápida e simples, né? Como é que você acha que você vai fazer isso com o outro? Né? Obrigando ele a se comportar do jeito que você acha que deve, se nem você está tendo sucesso no seu caminho. Quer dizer, então, assim, o único caminho razoável, né, e esse exemplo aqui deixa muito claro, você precisa olhar para dentro, você precisa vasculhar, desenterrar, limpar, e se perguntar para qualquer situação o que é que o amor faria aqui. Né? Pergunte isso, veja qual é a melhor decisão que você pode tomar em cada escolha dessa, e tome a melhor escolha possível para você e para o ambiente. Né? Olha, não vai tomar uma... Né? Idealmente, o ideal é não tomar nenhuma decisão, vamos dizer, somente egoísta, decisão que seja boa para o coletivo também, né? Que é a decisão amorosa. Agora, se você não está nesse ponto de coletividade ou de amor, você ainda está numa posição egoísta, também não importa. Você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você vai analisar, tomar a melhor decisão que você puder e vai ver as consequências. E vai, se estiver atento, aprender com elas. E aí você vai tomar outras decisões, eventualmente melhores ou não, e vai aprender outras coisas e vai continuar nesse fluxo. E vai procurar algum ponto, chegar no ponto de começar a se limpar, se desenterrar, olhar para dentro, fazer essas limpezas, né, buscar esse autoconhecimento, ser essa pessoa internamente mais bem organizada, melhor. Né? Organização é amor, desorganização, caos, é medo, é ego. Né? Amor é organização também, quer dizer, não é organização rígida no sentido de obedecer, mas de você se localizar e se entender bem, estar bem com você mesmo e poder atuar melhor nesse ambiente. Então, é meio que por aí também. Né? E duas coisas que a gente mais escuta, né, Maré, assim, nossa, mas por aí dá muito trabalho, dá trabalho olhar para dentro, nossa, ter que limpar tudo isso na minha história, quando eu uso alguns exemplos, né, de algum raciocínio, de que tipo de informação pode gerar tal coisa, assim, nossa, mas dá trabalho demais limpar tudo isso, né? Primeiro ponto, gente, trabalho a gente vai sempre ter, a gente até comentou, né, Marisa, em alguma outra oportunidade que a gente falou, trabalho, gente, a gente vai ter, dá trabalho você tá doente, dá trabalho ter um problema financeiro, dá trabalho ter um problema de relacionamento, dá trabalho demais ter uma depressão. Trabalho a saúde. Gente, tudo dá trabalho. Eu sigo a seguinte filosofia, já que a gente vai ter trabalho de qualquer forma, é melhor ter trabalho buscando uma solução, né, do que ter trabalho sofrendo. Né? Então, é muito melhor
né, a gente seguir essa linha de raciocínio. De trabalho a gente vai ter, dá trabalho demais passar por isso. E o outro ponto, né, a gente não vai ser aqui no país das maravilhas, fala assim, né, a gente usa tanta frase bonita, tanta coisa, né, a gente fala de amor próprio, não sei o quê e tal. Agora, praticar tudo isso, dá trabalho também. Dá trabalho, não é fácil, né? A gente sai de uma live, né? Assim, nós vamos mudar o mundo, né? Pisando em nuvens cor-de-rosa, né? E aí o primeiro desafio que toma uma chapuletada no dia ali, né? Assim, nossa, que besteira, não sei o que, e volta para estaca zero de novo. Então, dá trabalho sim. Pôr a mão na massa, cuidar do trauma ali, dói, é difícil, é chato, dá trabalho, mas como eu disse, é melhor ter trabalho buscando a solução do que ter trabalho colhendo esses desafios e todas essas consequências negativas, né? E é por isso que eu vejo a HQI hoje como um bônus para a gente, né? Eu falo um bônus, falo na nossa realidade prática. Por quê? Por que é difícil? Por que é difícil curar um trauma? Por que é difícil olhar para uma dor? Porque estamos agregados ao sofrimento. O fato vivenciado, ele está agregado com a raiva, com a mágoa, com o rancor, com o ódio, com o medo, com a frustração, o medo de ser rejeitado. É por isso que muitas pessoas têm a resistência, né? Então, quando as pessoas falam assim, Henrique, mais um atendimento, tal, não sei o que, é fácil para você resolver. É fácil para mim? Por que é fácil para mim cuidar de um cliente, achar uma informação? O segredo é simples, é porque eu não estou envolvido emocionalmente. Vocês acham que no meu dia a dia, nos meus desafios é fácil? Eu estou no jogo igual todo mundo aqui, né? E dói, sente raiva, sente medo, sente injustiça, né? Então, é mais fácil cuidar do outro do que cuidar de si. Por quê? Porque não estamos envolvidos emocionalmente. Por isso que quando uma pessoa chega num estado depressivo, ali num atendimento é fácil achar essas causas. Por quê? Porque eu não estou sofrendo com esse movimento, né? Eu não tenho raiva, eu não vou ter o julgamento, porque eu não estou envolvido emocionalmente. Então a única diferença é essa, não é que eu sou melhor do que ninguém. A única sutileza é, não estou envolvido emocionalmente no fato. E aí que entra a HQI. A HQI permite à própria pessoa, sem a dependência do terapeuta, eliminar esse HD pessoal, limpando as crenças que não servem mais, as carências, os medos, os apegos, a rejeição. Se tem um trauma lá atrás que a pessoa vivenciou, isso está influenciando nas escolhas dela, a ferramenta permite que ela desassocie emocionalmente e mentalmente desse fato. E, como consequência, ela muda a realidade. Então, por isso que uma pessoa que pratica HQI, pratica homeostase quântica informacional, além dela passar a criar essa realidade de forma consciente, ela também vai conseguir influenciar o coletivo. Porque é mais uma consciência sem medo, sem raiva, sem ódio, sem apego, sem raiva do outro, sem julgamento. Então, possibilita, né, contribuir para esse coletivo, né, para isso tudo que a gente falou aqui, é cuidar de uma parte. Então, cuidar de você, né, é um ato de amor próprio e, logo, um ato de amor incondicional também. A gente contribui para tudo isso. Estava falando do... Me veio uma ideia tão bacana. Bom, a gente estava falando aqui de alguma coisa de dar trabalho, né? O trabalho é o seguinte, existe o trabalho que é penoso e existe o trabalho que é prazeroso. E aquele que é prazeroso, a gente nem considera trabalho, né? Muita gente associa que é com um hobby, não sei o quê, porque trabalho tem que ser castigo. Não, não tem, né? Não tem. E quando o trabalho aqui no caso, você faz o serviço porco da metáfora de jogar a sujeira para baixo do tapete durante semanas, e aquilo vai ficando num estado que depois o trabalho que vai dar para você corrigir vai ser, mas assim, a responsabilidade é sua, não adianta jogar em mais ninguém. Foi você que jogou a sujeira para baixo do tapete. Agora, para fazer o serviço direito, talvez vai dar mais trabalho. Mas a questão é, você começa a fazer o serviço direito, esse trabalho que contribui para você mesmo, de autoconhecimento, você vai se libertando, vai ficando mais leve, vai ficando mais feliz, né? E aquilo vai contribuindo, e você vai cada dia trabalhando com mais felicidade, adquirindo destreza, agilizando a velocidade do trabalho, porque você começa a ficar
afiado com as ferramentas de limpeza, eventualmente, né? Você vai atrás, vai atrás. Veja, são quantos anos, né, jogando sujeira para baixo do tapete, supondo uma única vida. E quantos anos jogando sujeira para baixo do tapete, supondo mais vidas, né? Então, assim, quem construiu isso? Não foi ninguém outro, foi você mesmo, né? Então, assim, e ninguém vai poder limpar a sua sujeira por você, porque ela é interna, esse tapete está dentro de você. Então, assim, quanto antes começar, o benefício é principalmente seu. Todos à sua volta, o meio, o ambiente, vão se beneficiar de você ser melhor amanhã. Mas a pessoa que mais vai se beneficiar disso é você, né? Então, é uma coisa que conta a favor. E que vai gerar prazer, porque vai gerar resultado. Então, vai gerar entendimento, compreensão, melhor resultado, mais entendimento, mais compreensão. Diferente do ciclo, às vezes, pernicioso em que a gente está, passa a ser um ciclo virtuoso, né? E aquela questão assim, a boa notícia é a má notícia, né? É a mesma. A boa notícia é que a má notícia é que você não morre. Então você vai ter o resto da vida, da consciência que você é, para continuar fazendo este tipo de evolução. E a boa notícia é que você não morre, né? Então eu espero que para a maioria das pessoas seja uma boa notícia, né? Que a pessoa não procure pensar que vai morrer e acabar para se livrar do trabalho. Não vai morrer, vai acordar e do outro lado levar um susto. Poxa vida, não morri, agora vou ter que continuar trabalhando. Então, assim, esse é um ponto interessante. Melhor procurar logo entrar nesse ramo de trabalho de autoconsciente, né? Onde você vai ter mais prazer em trabalhar, porque é um trabalho para o resto da sua vida. E olha, o resto é indeterminado, né? Claro que nesse avatar, nesse personagem, nesse corpo, tem um limite, mas você não sabe quantos outros você ainda vai ter, né? E não tem limite. A vida não acaba. A vida da consciência que você é não acaba. Ponto. Né? Ela está junto, é uma parte da consciência fundamental que também não tem previsão de acabar. A fonte não tem previsão de acabar. E ela também está aprendendo. Né? Estamos todos, toda a consciência aprende e cresce. Então é um negócio bacana, não é? Não é um negócio desigual. Ah, tem um lá que está só olhando. Não, não. Todos estamos trabalhando. E adiar essa cura interna, né, é só adiar o problema. E como você disse, você deu gancho aí de umas coisas. É engraçado que a nossa live a gente começa assim, já deve ter quase uma hora, né? Vamos encerrar. Aí um fala um negócio que dá um gancho pro outro, e a gente vai indo, que a gente assusta. Só que você falou que agora já deu mais 2 ganchos. Eu vou buscar ser breve aqui. É essa questão, né, da consciência. Adiar o problema não resolve, né? E a morte, ver a morte como solução, né, infelizmente, assim, é um processo doloroso, né, a gente acompanhar pessoas que observam a morte como a solução dos problemas. É um ponto interessante para ver, porque a má notícia, né, não resolve. Por quê? A morte é o quê? É só abandonar o corpo físico. Então a gente é o quê? A gente é consciência. Esses nossos pensamentos, a gente está aqui, o diálogo interno, a lembrança de um trauma, esse medo, tudo isso que a gente vivencia aqui é uma expressão do que está aqui dentro. O corpo físico, né? Por isso que a nossa realidade 3D, a nossa experiência física material, ela é desacelerada. É só você olhar a velocidade de um pensamento, quantas coisas você consegue processar com pensamento, com sentimento, acessar um tanto de coisa, e a fala como é que é desacelerada. Para você falar uma frase, seu pensamento já voou 1000 coisas, já contou um livro inteiro e ali você expressou só aquilo. Então a nossa experiência, ela reduzida em tempo aqui na nossa experiência 3D, é para que temos tempos para refletir e crescer e experienciar. Agregar informação para a nossa consciência e ter um tempo para poder refletir, para analisar, para vivenciar, tirar experiências. Se nós cortamos a nossa experiência aqui 3D, vai ficar o quê? Só a nossa consciência. Então a morte é o quê? Abandonar o corpo físico e ficar só naquele processamento ali. Então uma pessoa que está sofrendo fisicamente uma realidade material é só uma expressão do que está dentro dela. Quando ela morre, o que vai acontecer? Ela vai perder a oportunidade de curar e trabalhar, né, de uma forma desacelerada esse sofrimento que está ali. Então ela vai ficar o quê?
presa com o sofrimento dela, que está internamente, que é o famoso inferno, purgatório. Aqui, né, estou dando o meu ponto de vista. O que é o inferno? É ficar preso num estado mental onde a pessoa vai estar se punindo pelas crenças que ela acredita, as crenças negativas, as culpas, as autopunições, os medos, e ela vai ficar revivendo e remoendo aquilo ali, né? Então, falsa ilusão achar que a morte é uma solução. Veja, eu concordo em gênero, número e grau, e todo mundo aqui tem duas opções. Ou evolui, ou involui, ok? Quando você opta por uma posição de fuga dessa, você claramente não avaliou bem as opções, né, seja lá por que motivos foi, não deu conta da situação, optou por uma situação, por uma escolha ruim, né, e vai gerar um trauma gigantesco, né, na sua linguagem, né? Você não vai sair daqui bem, você vai sair daqui vai sair daqui numa merda federal, né? E aí você vai juntar mais lixo embaixo do tapete para você tentar resolver partindo de uma posição pior, porque você andou para trás. Você pode tanto andar para frente, em termos de evolução da consciência, como andar para trás. E quando você toma uma decisão dessa, né, você está andando efetivamente para trás. Então, para retomar o lugar que você estava, ainda vai ter que andar muito, né? Em vez de somar, você subtraiu, né? Porque você tem livre-arbítrio. Como eu costumo dizer, você pode pegar as laranjas, cortar, espremer, fazer um suco, jogar o suco fora e ficar mastigando as laranjas. A escolha é sua, né? Você pode aprender e aproveitar aquilo, e aproveitar o bom daquilo, o útil, o sumo, o conteúdo, e tomar o suco, ou você pode ficar roendo as cascas, né? E aí você montou, aí você vai ter que praticar muito mais, né? Vai ter que se virar em dois, né? Vai pular que nem saci, porque você está criando mais, está gerando mais sujeira para baixo do seu tapete. É isso que você está fazendo. Então, assim, numa primeira instância, se a situação é muito ruim, procura uma ajuda, procura remédio para dar um alívio, para você começar a encontrar outras alternativas, porque alternativas existem muitas. O problema é que a gente, quando está nessa situação, a gente não as vê mais. E acaba, o foquinho vai ficando pequeno, 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 e você começa não, vou fazer isso aqui, né? Vou dar o fora. E quem sabe da próxima, quem sabe acabou, com sorte, e a surpresa vai ser que não acabou, e quem sabe eu dou mais sorte na próxima, mas eu lamento, não é uma questão de sorte, né? É uma questão de escolha. Você vai escolher outras experiências que te ajudem a superar aquilo, a ter oportunidade de fazer aquilo, e elas não são necessariamente mais leves do que esta, né? Quer dizer, não é porque é numa roleta russa, pode ser que seja, eu vou nascer com tudo resolvido na próxima. Não, ninguém nasce. Você, quando vem para cá, vem com coisas para resolver, porque é resolvendo as coisas que você vai evoluir, vai crescer e vai expandir. Bom, eu acho que, Henrique, se deixar, nós não acabamos mais, então eu acho que por hoje podemos fazer outra em umas duas e a gente faz outra, tá bom? Mas vamos, pode fazer uma de livre-arbítrio, né? Dar uma sequência para esse tema, né? Um tema bem, bem legal, né? Queria te agradecer mais uma vez aí pelo carinho, né? Pela participação, compartilhar aí, né? Os conhecimentos de Maibirito e os seus conhecimentos também, suas experiências, né? Que enriquecem e contribuem demais, né? Queria deixar aqui um convite, né? Para as pessoas, quem estiver precisando dessa força, dessa ajuda, né? Amanhã temos esse encontro, é um encontro gratuito, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser participar, no meu stories do Instagram, tem lá o link que vocês cliquem, conseguem fazer a inscrição para o encontro de amanhã lá, clicando, já vai parar direto no meu WhatsApp. A gente percebe, né, Mari, depois desse boom que teve a área digital, né, depois da pandemia, muitas pessoas ficam ressabiadas ali, vai ter um encontro digital, vai vender alguma coisa. Gente, o encontro de amanhã é gratuito, não vou vender nada, até porque o que tem para vender é o quê? É um workshop, é curso, que eu nem tenho curso agendado ainda, tem um workshop sábado. Então, se eu tiver de vender, estou vendendo até agora, então, porque aí pode ir para o encontro amanhã gratuito, tranquilo, tá? O workshop que vai ter sábado, né, um workshop de 4 horas sobre HQI. Curso, não tem nem data ainda de curso, então amanhã o encontro já está vendido, então o encontro amanhã é gratuito,
Vocês vão aprender a técnica, quem quiser aprender HQI para já praticar, tá? Eliminar os padrões emocionais, se acessou alguma dor, alguma lembrança, ou tem algum gatilho de alguma coisa que a gente falou que fez sentido. Ninguém tiver alguma ferramenta, que não tem alguma ferramenta para auxiliar, HQI, né, é uma opção, tá? É um trabalho aí que eu busco desenvolver esses encontros também gratuitos. Então, amanhã vai ter esse encontro onde a gente vai discutir os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já vou ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Tá? Então, não tem pegadinha, não tem coisa para vender no final, então pode ir tranquilo, né? Hoje em dia a pessoa está traumatizado com encontros ao vivo, né? Não, eu vou lá, vai me empurrar tal coisa, né? Então podem ir tranquilos. Bom, eu nesse momento não tenho também nenhum encontro ao vivo pelo meu lado, mas assim, deixando em aberto aí para todos e lembrando, foi bom você lembrar, porque eu acabo sempre me esquecendo, eu sou péssimo em marketing, não é minha... Eu sou engenheiro, eu não sou marketing. Mas o que a gente faz aqui é divulgar as ideias do Tom, são 4 livros, são 3 livros da trilogia, mais o novo livro Parque do Tom, que é um caderno de práticas, só para você praticar, exercitar as propriedades, os poderes da sua consciência, né? Mas tem muito material gratuito aqui, a gente de vídeo, né, no YouTube, aqui no Instagram, no nosso site, muitos artigos, o artigo sobre o tempo, artigo sobre consciência, artigo sobre dupla fenda, E-book tem o também, né? nosso e-book gratuito para baixar, binaurais para ajudar na meditação de 4 Hz, conforme foram desenvolvidos pelo Tom, também gratuitos, tem muito material para quem está procurando estudar, crescer, evoluir, tem muita coisa lá disponível, e quem se interessar pelos livros, que a gente traduziu aí com muito carinho, né? Eu mesmo embrulho e eu mesmo ponho no correio, inclusive. Mas é um prazer, porque eu estou fazendo esse trabalho todo com prazer, porque é um trabalho que beneficia as pessoas. Eu costumo dizer que esses livros são como aquelas garrafas que o cara põe uma mensagem dentro e joga na água, e é uma mensagem de liberdade, né? E dá muito prazer fazer isso, o retorno, o feedback que as pessoas dão, né? A liberdade que elas sentem a partir dessas leituras, desses estudos, é uma coisa fantástica. Então, assim, o que me alimenta hoje é mais aí a esse feedback, né, energético e esses agradecimentos que as pessoas têm por ter acesso a essas coisas em português que, de outra forma, talvez não pudessem ter no original em inglês, né? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Procurem, está tudo aqui na nossa bios, aqui que é o perfil do Instagram. Tem um lugar lá que tem aqueles destaques, tem links, mas tem um link lá que, se você clicar, você cai no menu que joga para o e-book, joga para o livro do Tom, é o e-book gratuito, os binaurais. E no site E tem está na vários... sua bio, né? Na Hã? bio do seu Instagram, né? É que alguém Isso, perguntou aqui como é que faz para ter o acesso gratuito. isso é na bio, que é o perfil. Se você entra no perfil do Instagram, onde estão as minhas postagens lá embaixo, não no fluxo. No fluxo você vê uma postagem no meio das outras. Muita gente não entende o que é o perfil. O perfil é o lugar, é o site no Instagram, onde está todas as minhas postagens e todas as minhas informações. Então, logo ali em cima, quando você clica nesse My Big Toe Campbell, você vai no perfil e você tem lá um link que você clica ali, você cai no menu do site já, né? Do nosso site, onde tem todos os artigos, todos os materiais gratuitos, vídeos, e tem link para o YouTube, para o Facebook, para os outros vídeos, que a gente tem vídeos aqui por todas essas redes aí disponíveis também, que são úteis. Né? Dá para maratonar no YouTube, eu procuro salvar sempre tudo no YouTube, por exemplo, essa nossa live, se tudo der certo, o Henrique vai deixar disponível aí, vai ficar para mim e para ele no nossos canais, mas além de tudo, eu ainda baixo isso e subo no YouTube, porque tem gente que só conhece o YouTube. Mas o povo mais moderno usa o Instagram, mas ainda tem muita gente que só usa o YouTube. A YouTube. Elisângela está perguntando como é que faz para o perfil, né? O meu perfil é Henrique HNS, né? E o seu perfil é My Big Toy? My Big Toy Campbell, @My Big Toe Campbell, só isso. Agora, Isso, se você olhar no vídeo aqui, né, esse vídeo vai ficar salvo. Se você isso. olhar, ou em qualquer postagem nossa, tem o nosso endereço ali, @alguma coisa, que é o endereço de perfil do Instagram. Você clicando nisso,
né? As pessoas estão acostumadas, tem muita gente que só olha o fluxo, não sabe que tem um, né? É como se fosse um mini Facebook ali, né, seu. Você está no fluxo aqui e quando você clica nesse nome do perfil, você cai na origem. E lá na origem tem essas informações, tem o WhatsApp, tem link, tem destaques, tem coisas que você consegue clicar e ir direto para o material que a gente está mencionando aqui. Eu recomendo muito para dar uma olhada no e-book. Está muito leve, muito gostoso, o prefácio da doutora Mabel Cristina, que trabalha com o Hélio Couto, você conhece. É um livro bastante legal para você ter uma ideia geral do panorama de My Big Toll, sem necessariamente se comprometer com os livros, tá bom? E é gratuito, é só baixar, na hora. E no caso do meu perfil, quem perguntou aqui, os meus conteúdos estão na bio do meu Instagram, vocês conseguem acessar. A bio é aquele linkzinho debaixo da minha foto lá no meu perfil. Lá vocês também vão ter um menu que vai direcionar. De aulas gratuitas, no IGTV do meu Instagram, é só naquela páginazinha, quando vocês acessarem o perfil, arredar para o lado assim, tem as postagens, né? Se você arredar para o ladinho assim, vai ter a parte que fica só vídeos. Então lá tem uma sequência de aulas com convidados, com temas, tem sequência de aulas completas sobre as emoções, sobre as sombras psicológicas. Então, assim, tem material lá até para vocês se divertirem. O da HQI, vocês não vão encontrar lá conteúdos da HQI ensinando a técnica. Esses encontros eu desenvolvo em plataforma fechada. Eu busco fazer 1 ou 2 por mês, amanhã tem um, então é gratuito e vai ser em plataforma fechada, para termos essa interação, discutirmos casos. A HQI tem um raciocínio, que tipo de trauma está gerando tal doença ou tal problema. Então eu busco ter essa interação com vocês ao vivo em plataforma fechada para a gente, né, ter essa troca. Tá? Então são encontros gratuitos, quem quiser participar é só ir no meu stories do Instagram, né, clicar na fotinha lá, vai ter aqueles stories. Lá vai ter um link, vocês clicando já vai direto para o meu WhatsApp. Ou então pode me mandar uma mensagem no direct também, né, na mensagem dá para fazer a inscrição também. Né? Essa questão de você colocar em plataforma fechada é legal, porque assim a pessoa não fica exposta, né? Quem resolver participar vai entender um pouco da técnica e tendo dúvidas pode até trazer temas pessoais, porque vai estar lá com algumas poucas pessoas num ambiente fechado, não é uma coisa aberta que nem essa live vai ficar, que fica disponível para todo mundo. Então, eu acho que essa é a principal utilidade de você poder fazer isso, porque as pessoas ficam com mais liberdade, né? Sim, é por isso que essa é até a proposta, né? Eu busco trazer os conteúdos gravados para termos essas reflexões, né? Igual a gente teve aqui hoje, né? Que dá um leque de possibilidades. E nesse encontro da HQI a pessoa já aprende a técnica. Alguém até perguntou que bolsa terapia, já é amanhã, um encontro gratuito que é autoterapia. O meu papel como terapeuta, eu não curo ninguém, eu dou a ferramenta, né, ensino a técnica, discutimos raciocínio, e aí a própria pessoa pode praticar e fazer essas limpezas em casas. Né? Em situações específicas, se a pessoa quiser, pode até agendar um atendimento individual, né, mas todo o conteúdo da HQI ele é voltado para autodesenvolvimento. Né, o meu papel como terapeuta no atendimento individual, talvez tratar ali uma questão que a pessoa não está conseguindo caminhar sozinha. Mas aprendeu, conseguiu caminhar sozinha, é ali você com você mesmo, praticando e buscando sempre desenvolver aí esse dom que nós temos de criar nossa realidade. A HQI é essa ferramenta para que desenvolvermos de forma consciente. Né? Bom, pessoal, a nossa propriedade de criação da realidade. Boa! Valeu. Isso mesmo. Mário, gratidão, tá? Um abraço, a gente vai batendo um papo aí, depois a gente marca, divulga, né, pro pessoal aí, uma data aí do próximo encontro, de repente faz uma de livre-arbítrio. Vou buscar olhar, conferir a data lá certinho, né, pra... Eu tô achando que foi a gente aproveitou o cartaz da anterior, lá o meme, e mudou o tema e ficou a data velha. Eu estou desconfiado que a última foi 23 de junho. Não tenho certeza, precisaria olhar. Pode ser digitação, como pode ser... eu vou até conferir lá, que normalmente eu uso a mesma estrutura, altera a data. É isso que eu estou falando. Aí aproveitou e foi parcial. Mas como a dona Sueli estava atenta, deu tudo certo. Salvou nossa live hoje, né, Sueli? Meu anjo da guarda. Falou. Legal. Gente, gratidão. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. E me chama, compartilha comigo aí, tá bom? Legal? Vou te mandar aí agora. Valeu. Abraço. Abraço.